Hi friends, I'm back here. First place, thank you very much for presence of everyone and welcome to my channel. God bless me, give me wisdom, light my way, my God. God, I know that you hear me. Only give me what is mine. Meu Deus, eu sei que o Senhor me ouve. Me dê sabedoria. Meu Deus, só me dê o que for meu. Meus amigos, minhas amigas, eu estou de volta. Para os amigos e as amigas que estão chegando no canal hoje e que não me conhecem, meu nome é Rodrigo, muito prazer. Eu vendo carros. No meu canal eu sempre faço os vídeos dos meus carros, dou minha opinião de dono. Passo os pontos positivos, os pontos negativos e a minha convivência com cada um dos meus carros. Para os amigos que me acompanham e sabem, todo mês eu faço sorteio aqui no canal de um dos meus carros. Todo mês. E agora, nesse mês de junho, no outro domingo, agora no dia 17, eu vou fazer o sorteio do meu Toyota Corolla. Aquele Corolla lá XEI. Os amigos aí que quiserem participar, vocês podem me mandar um e-mail para rodrigoplatino@gmail.com com o nome completo, CPF, identidade, endereço completo e um celular para contato. Eu lembro a vocês que cada bilhete é R$25. É feito por transferência ou por depósito. Vou deixar aqui abaixo também nos comentários os dados aqui para os amigos que quiserem participar. Podem me mandar que eu inscrevo vocês e cadastro. Hoje, meus amigos, como eu tinha avisado lá no vídeo passado, eu vou fazer o vídeo hoje com alguns nomes que já estão cadastrados e confirmados. Eu deixo bem claro que os nomes que estão aqui, conforme eu tinha anunciado no vídeo passado, são daqueles amigos que fizeram antecipadamente e alguns também que chegaram aí muito próximo antes de eu fazer o vídeo e eu já cadastrei e já confirmei. Eu lembro também que aqueles amigos que fizeram um depósito, uma transferência que não caiu ou que não chegou a tempo do vídeo, porque eu expliquei lá os amigos que fizeram antecipadamente, aqueles que fizeram já um pouco antes do vídeo, eu coloquei o nome aqui. Para depois, senão eu perguntar, Rodrigo, meu nome não apareceu no vídeo, o meu nome não está no sorteio. Não é isso. Eu vou deixar bem claro, eu expliquei nos 2 vídeos passados. Como sempre faço as coisas claras, todo o meu vídeo é explicado, todo o sorteio é explicado. Se o seu nome não está aqui, é porque às vezes você não chegou ainda a tempo de eu lançar o vídeo, porque eu fiz o vídeo para lançar depois, não tem como fazer no final. Aqueles amigos que foram escrevendo, eu fui, cadastrei e confirmei e todos estão aqui. E agora eu vou falar os nomes desses amigos que já estão confirmados. Vamos começar então. Para começar também, antes de começar, aqui está a urna. Os amigos aí sabem, o sorteio é muito simples. Eu faço o cadastro, eu cadastro o nome de vocês, assim, num bilhete, muito simples, eu mesmo escrevo o nome completo e a cidade. E aí vai tudo para a urna e depois é o meu neném que pega. É um sorteio muito simples. Vamos lá então. José Eduardo Silveira Pupo, Itu, São Paulo. Flávio Gonçalves da Silva, São Paulo. Josué de Souza dos Santos, Rio de Janeiro. Romildo Lopes Silva Júnior de Mauá, São Paulo. Josinaldo Vieira da Cruz, São Paulo. Cássio Rafael Lobão Martins, Rio de Janeiro. Wagner Bedinho Pinto, Santa Luzia, Minas Gerais. Bruno Peixoto Viana, Belém, Pará. Guilherme Balgarten de Angelina, Santa Catarina. Abel Freitas Marinho, Tuiutaba, Minas. Ronaldo Brandão Martins, São Lourenço, Minas Gerais. Gisele Pereira de Moraes Candê, de Patos, Paraíba. Jaqueline Firmiano
do Vale, Rio de Janeiro, Danilo Ventura de Jesus, Guarulhos, São Paulo, Valdeci Bezerra Duarte, Monte Alegre, Rio Grande do Norte, Reginaldo Campos Ferreira, Cariacica, Espírito Santo, Suzete Aparecida Alves, São Paulo, capital, Pascoal Vacari Neto, Taboão da Serra, São Paulo, Marcelo Caetano Holanda, Teresina, Piauí, Isaías dos Santos Alves, Suzano, São Paulo, Gerson Sanches Leal, Serra, Espírito Santo, Pedro Henrique Ferreira de Oliveira, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Eu lembro também aos amigos que aqui estão os nomes de alguns amigos já cadastrados e tem vários amigos que compraram mais de um bilhete. Aí eu estou falando aqui só cada nome para não ficar muito repetitivo. Pode ser também que algum nome repita aqui, porque, como eu falei, tem vários amigos que compraram mais de um bilhete. Claudinei Carnaval, Vilhalva, Céu Azul, Paraná. Gabriel Santana da Paixão, Araçás, Bahia. Tiago Henrique de Oliveira Ferreira, Campo Largo, Paraná. Lucivaldo de Moraes Santos, Osasco, São Paulo. Daniel Fedossi Modesto, Juiz de Fora, Minas Gerais. Laércio Cruz de Farias Teixeira de Freitas, Bahia. Jesuilton Alves da Silva Júnior, Matriz de Camaragibe, Alagoas. Fábio Santos Paixão, Camaçari, Bahia. Alexandre Lara Correia, Poconé, Mato Grosso. Érica Paula de Souza, Abricampo, Minas Gerais. Rodrigo Vieira Lapa, Goiânia, Goiás. José Roberto Oliveira Alves, São Paulo, capital. Marcelo Rosa Barbosa Lino, Petrolina, Pernambuco. Rodrigo Bagueiro da Silva, Barbacena, Minas Gerais. Davidson da Silva Amorim, Vespasiano, Minas Gerais. Elton Consimo de Oliveira, Campinas, São Paulo. Wesley Sampaio Baraúna, em Budazar, São Paulo. E Delson de Lima Laproski, Iriópolis, Santa Catarina. Elbe da Silva Milhomem Fernandes, Sítio Novo, Maranhão. William Ferreira da Costa, Tremembé, São Paulo. Vamos para mais nomes de outros amigos aqui. Wagner Cirqueira Amorim, Araguaína, Tocantins. Alberto Yoshiaki Mac, São Paulo, São Paulo. Cícero Delmiro da Silva, Diadema, São Paulo. Walter André Maciez, Venceslau Brás, Paraná. Marcelo José Ferreira Cerqueira, Maceió, Alagoas. Rodrigo Santos Moraes, Itu, São Paulo. Rio do Francisco Siqueira, Cariacica, Espírito Santo. Ivanilson Alves dos Santos, Valparaíso de Goiás, Goiás. Aguinaldo Antônio da Silva, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Valdiomar Silva Matoso, Belo Horizonte, Minas Gerais. Marcelo Moreira de Almeida, Campinas, São Paulo. Fábio Renner dos Santos, Belo Horizonte, Minas Gerais. Luciano Alves Borges, Magé, Rio de Janeiro. Suzete Aparecida, São Paulo, São Paulo. Francisnei Cunha das Neves, Lauro de Freitas, Bahia. Glauber Brito de Souza Dias, Natal, Rio Grande do Norte. Lucirênio Gomes da Silva, Aquirás, Ceará. Francisco Inácio Rodrigues, Votuporanga, São Paulo. Anádio Francisco Boretti, Erechim, Rio Grande do Sul. Henrique Grangeiro Dias, Belo Horizonte, Minas Gerais. Wilton Carlos de Souza, Mário Campos, Minas Gerais. Giovanni Gonzaga da Costa, Barbacena, Minas Gerais. Alex Peçanha Tavares Campos, Oito Casa, Rio de Janeiro. Natan Arcman de Souza, Belo Horizonte, Minas. Eumerane Ferreira dos Santos Duarte, Água Boa, Mato Grosso. Eleilson Santos Silva, Vitória da Conquista, Bahia. Fernando Vil, São José, Santa Catarina. Joaquim da Silva Caldas Neto, São Paulo, São Paulo. Iverson Rester Pimentel, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Levan Dias de Deus, Vitória, Espírito Santo. Vanderlei Kubiak, Caniscar, Erechim, Rio Grande do Sul. Marcos Pisa Volpati, Taboão da Serra, São Paulo. Marcos Moraes Freitas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Mauro Barbosa Lemos, Painha, Aparecida de Goiânia, Goiás. Edmar de Camargo Silva, São Paulo, São Paulo. Maria Francisca de Brito Silva, Juiz de Fora, Minas Gerais. Antônio Carlos Teixeira, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. José Antônio dos Santos, Santo Antônio da Platina, Paraná. Angélica Cristina de Souza, Campinas, São Paulo. Wagner de Lima, Gouveia, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Outra, Shirley Darlene Portela, de Monte Alegre, de Minas, Minas Gerais. Leocádio Valentim, São Paulo, São Paulo. Leonardo Siqueira Mander, Gravataí, Rio Grande do Sul. Miguel Arcângelo Vendia Júnior, Itamonte, Minas Gerais. Henrique Vaz de Almeida, Goiânia, Goiás. Rafael da Silva Falassi, São Paulo, São Paulo.
Ivan Pereira, Simão Neto, São Luís, Maranhão, Luiz Donizete Pereira, Araçatuba, São Paulo, William Cardoso Nascimento, Praia Grande, São Paulo, Wesley Soares dos Santos, Goianira, Goiás, Joel Lázaro Branco, Mungagá, São Paulo, Luiz Felipe Marques da Silva, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Kennedy Veloso da Silva, Paracuru, Ceará, Derlan Ornelas Galvão, Comercinho, Minas Gerais, Felipe Eduardo Camita, Porto União, Santa Catarina, Joel Avelino da Silva, Rio de Janeiro, Paulo Giovanni dos Santos, Santa Cruz do Escalvado, Minas Gerais, Francis Ângelo Sommer, Melvin, Canoas, Rio Grande do Sul, Rodrigo Henrique Mafra, Barulho, São Paulo, Daniel Dalto Faria, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Mário Sérgio Moura Rodrigues, Recife, Pernambuco, Jonas Alberto Pereira, Canoas, Rio Grande do Sul, Tiago Copo da Silva, Blumenau, Santa Catarina, Aparício Primos Liberal Quino, Recife, Pernambuco, Flávio Gonçalves da Silva, São Paulo, Roberto Soares Vazante, Paraupeba, Minas Gerais, Francisco Mação Seguite, Tapiraí, São Paulo, Tiago Vieira da Silva, Osasco, São Paulo, Gabriel Martins Tamborim, Pedreira, São Paulo, Carlos Henrique Valeriano da Silva, Aracaju, Sergipe, Caio Felipe Alves Coreto, Caçador, Santa Catarina, Marcelo Pereira Matos da Silva, Uberlândia, Minas Gerais, Rodrigo Saeto de Lima, São Mateus, São Paulo, Tereza Cristina da Silva Bezerra, Guarulhos, São Paulo também. Outro amigo, Gleidson Marcos, Campos Teles, Jaguaquara, Bahia, Diego Adorno Santos, Salvador, Bahia, Silvio de Almeida Silva, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Hernani Alves de Souza Júnior, Cuiabá, Mato Grosso, Paulo da Silva Cerqueira, Cajamar, São Paulo, Josemar Ribeiro de Andrade, Piracaia, São Paulo, Leocir da Rocha, Realeza, Paraná, Cleidson Valério Bueno, Cuiabá, Mato Grosso, Michelangelo Santos, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Fábio Romero Carneiro Alves Filho, Salvador, Bahia, Maria da Glória da Silva, Recife, Pernambuco, Pablo Miguel Dutra Santos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Micael Barbosa Santos, Coronel Fabriciano, Minas, Eliseu Rodrigues dos Santos, Cariacica, Espírito Santo, Wagner de Oliveira Cruz, São Paulo, Diego José de Pedro Peixoto de Azevedo, Mato Grosso, Maxwell Pinheiro Santos, Teófilo Otônio, Minas, Gleidson Valério Bueno, Cuiabá, Mato Grosso, Daniel Carneiro Ribeiro Tavares, Paraíba, Tiago da Silva Cardoso, Taboão da Serra, São Paulo, Douglas Souza, Serra, Espírito Santo, mais outros amigos também participando com a gente, Valdeir Rocha, Uberlândia, Minas Gerais, o Emerson Augusto Rabelo de Azevedo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Cássio Coelho da Silva, São Luís, Maranhão, Paulo Roberto de Alencar, Adamantina, São Paulo, Bruno Emílio Quintela Araújo, Osasco, São Paulo, Isaac dos Santos Castor, Jundiaí, São Paulo, Diego de Souza Viana, Novo Mundo, Mato Grosso do Sul, Luciano Gonçalves de Oliveira, Montemor, São Paulo, Kemerson de Souza Costa, Belo Horizonte, Minas, Cleiton César dos Santos, Piumi, Minas Gerais, Adilson Edson Conholato, Engelnópolis, Minas Gerais, Robson Ramos, Limeira, São Paulo, Fabrício Eugênio do Amaral Pereira, Serra, Espírito Santo, Roberta Kelly Fonseca de Timóteo, Minas Gerais, Marcelo Ferreira Lopes, Joinville, Santa Catarina, André Luiz Ferreira de Oliveira, Liberdade, São Paulo, Uriel Cardoso Fernandes, Tubarão, Santa Catarina, Gellerson Jesus Amorim Silva, Guarulhos, São Paulo, Alexandro Castro de Souza, Salvador, Bahia, Eduardo Santos Miranda de Biara, Goiás, Antônio Braz Neves, Vila Velha, Espírito Santo, Ronald Câmara Paz, Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Jefferson Cabral dos Santos, Mauá, São Paulo, José Guilherme de Almeida Ferreira, São Sebastião, São Paulo, Fernando Matos Osvaldo de Mogi das Cruzes, São Paulo também, Wanderson Nascimento da Silva, Serra, Espírito Santo, Paulo Vitor Silva Nemoto, Suzano, São Paulo, Valnei Andrade Ponte, São Paulo, Silas Souza Ferraz, Confins, Minas Gerais, Arthur Queiroz Matos, Uberlândia, Minas Gerais, Rodrigo da Silva Queiroz, Olinda, Pernambuco, Carlos Augusto Costa dos Santos Júnior, Salvador, Bahia, Ricardo Silveira Pinto Souza, São Luís, Maranhão, Wellington Lopes Cardoso, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Douglas Giovanetti de Assis, Jundiaí, São Paulo, Pedro Iago de Melo Freitas, Fortaleza, Ceará, Rodrigo Medeiros Esgardela, Rondonópolis, Mato Grosso, Pedro Carvalho dos Santos, Guarulhos, São Paulo, Anderson Marcelino Cotia,
São Paulo, Claudiano dos Santos Silva, São João do Oeste, Santa Catarina, Robson Correia de Freitas, Serra Espírito Santo, Rafael Henrique Santos Pereira, Belo Horizonte, Minas Gerais. Opa, caiu um amigo aqui, não pode ficar ninguém de fora, porque vale um carro, está valendo um Corolla, é Elielton Silva de Almeida, Recanto das Emas, Distrito Federal. O Valdetário Cunha de Freitas, Carapicuíba, São Paulo, Rafael Magalhães da Conceição, Paracambi, Rio de Janeiro, André da Silva de Moraes, Paraupebas, Pará, Albertina Martins Ferreira, Dois Vizinhos, Paraná, Wanderson Nascimento da Silva, Serra, Espírito Santo, Marcos Roberto Rocha Mota, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Antônio Flávio Maceron, Paulínia, São Paulo, José Antônio Mastroleia, Lençóis Paulista, São Paulo, Luan Nascimento Matos, Feira de Santana, Bahia, Elton Consigo de Oliveira, Campinas, São Paulo, Luiz Sérgio de Carvalho, Santoro de Itapira, São Paulo, Antônio de Alencar Cruz, Jales, São Paulo, Josemar Ribeiro de Andrade, Piracaia, São Paulo, Rodrigo Caldas Ribeiro, Curitiba, Paraná, João Batista Loureiro, João Neves, Espírito Santo, Rodrigo Pires Ribeiro, Sinop, Mato Grosso, Jean Luiz Souto Gonçalves, São Paulo, José Gonçalves Brito, São Paulo, Maxwell Alan Ferreira Pires do Rio, Goiás, e o Wilson Marcelo Pinheiro Soares, Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, Lucas Soares Vera, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Tomás de Oliveira Santos, Carirá, Sergipe, Aline Cristina Pereira, São João do Oeste, em Santa Catarina, Marcelo Enes Fonseca Dourado, Teresina Piauí, Lucas Soares Vera, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Fábio da Silva, em Apia, Alagoas, Diego Galvão de Lima, Santo André, São Paulo, Luiz Sérgio Oliveira, Lavanskaya, Brasília, Yuri Gringa, Santuque, Sorocaba, São Paulo, Nilson Alves da Silva, São Luís do Paraitinga, São Paulo, Luciano Leopoldo Litchfeld, Jaguaquara, Bahia, Antônio Carlos Donizete Ribeiro, Capetinga, Minas Gerais, Raimundo Emerson Ferreira de Souza Sorriso, Mato Grosso, Gilberto Ossínio da Conceição, Ipatinga, Minas Gerais, Adagilson Fernandes Nogueira, Juiz de Fora, Minas Gerais, Adilson Aparecido Rossi, Jundiaí, São Paulo, Danilo Ventura de Jesus, Guarulhos, São Paulo, Alberto Silva Prado, Recife, Pernambuco, Pedro de Alcântara da Rocha, Recife, Pernambuco, Carlos Henrique Valeriano da Silva, Aracaju, Sergipe, Anderson Gonçalves Prates, Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Moisés Nascimento Rodrigues, Santa Bárbara, Minas Gerais, Valmir Rogério Silva, Rio Largo, Alagoas. Mais amigos aqui com a gente, Adilson Luiz da Silva, Sertãozinho, São Paulo, Josinaldo Vieira da Cruz, São Paulo, Francis Ângelo, Somer Canoas, Rio Grande do Sul, Sandro Cairê, Camauá, São Paulo, Carlos Eduardo Miranda Brito, Guarujá, São Paulo, Oswaldo Turati Neto, Espírito Santo do Pinhal, São Paulo, Tiago Vieira da Silva, Osasco, São Paulo, Carlos Eduardo Miranda Brito, Guarujá, São Paulo, Michel Pereira Massal, Santa Luzia, Minas Gerais, Adilson Fernandes Nogueira, Juiz de Fora, Minas, Cristiano Paulo de Andrade, Jesus, Campo Largo, Paraná, Marcos Antônio de Castro e Silva, Nova Serrana, Minas Gerais, Cideni da Silva Rocha, Contagem, Minas Gerais, Ed Carlos Reis Chagas, São Paulo, Wesley da Silva Lima, Morrinhos, Goiás, Robert de Souza Cruz, Senador Canedo, Goiás, Leonilson Oliveira de Souza, Cuiabá, Mato Grosso, Gabriel Santa Clara, Itapema, Santa Catarina, Matheus Moreira Cardoso, Divinópolis, Minas Gerais, Hugo Dutra Nietzsche Azevedo, Campinas, São Paulo, Cristiano Oliveira Martins, Pirapozinho, São Paulo, Rony Nogueira Sarmento, São João do Rio do Peixe, Paraíba, Alana Roviller Ferreira, Londrina, Paraná, Rafael Vinícius Amaral, Barnabé, Bebedouro, São Paulo, Leonardo Ferreira da Silva Mesquita, Rio de Janeiro, Ed Carlos Reis Chagas, São Paulo, Leandro Andrade da Silva, Vitória, Espírito Santo, Walter Roberto Portolin Júnior, Bebedouro, São Paulo, Rodolfo Bacelli Alessi, São Bernardo do Campo, São Paulo, Adriano Pereira Arantes, Foz do Iguaçu, Paraná, Ivan Carlos Brito, Alto de Freitas, Bahia, Rodrigo Ideu Caminha, São Paulo, Alan Lara Barros, Mara Rosa, Goiás, Ebert Barros Veloso, Almirante Tamandaré, Paraná, Anderson de Paula Lima, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais, Moisés Nogueira Barbosa, Belém de São Francisco, Pernambuco, Márcio Petres, Curitiba, Paraná, Bruno Adão de Jesus, Serra, Espírito Santo, Felipe Alberto de Mello, Mudazak, São Paulo, Amanda Caroline Ribeiro Rosa, Santa Rita do Araguaia, Goiás, Bruno Menezes de Oliveira, Rio de Janeiro, Marcelo Fernandes da Silva, Nova Morada do Sul, Mato Grosso do Sul, Lucinei Moraes da Silva, Águas Lindas de Goiás, Paulo Sérgio Rocha Santana, Valinhos, São Paulo.
Outros amigos com a gente: Marcos Lima Oliveira Borges, Porto Nacional Tocantins, Marcelo Santos Soares Magé, Rio de Janeiro, Hermes Alves Mendes de Souza, Rio de Janeiro, Felipe Pérez Vieira Espinheira, Brasília, Distrito Federal, Veriano Tadeu da Silva, Bragança Paulista, São Paulo, Celso Fernandes, São Carlos, São Paulo, Éder Soares, Guaranésia, Minas Gerais, Genival Lins Silva, Pradópolis, São Paulo, Volteir Amorim da Silva, Campinas, São Paulo, Wagner Bedim Pinto, Santa Luzia, Minas Gerais, Jacilene Gonçalves da Silva Marques, Guarulhos, São Paulo, Leonardo José de Melo Fonseca, Pará de Minas, Minas Gerais, Danildo Farias, Mariana, Minas Gerais, Anderson Augusto, Refo, Curitiba, Paraná, Rodolfo Franco Ferraz, Cidrolândia, Mato Grosso do Sul, Denis de Freitas Matsuda, São Paulo, Marli Dias da Conceição, Cuiabá, Mato Grosso, José Ailton Pereira da Silva, João Pessoa, Paraíba, Darley João Inácio, São José da Lapa, Minas Gerais, Maicon Servai, Palmital, Paraná, Rafael da Silva Falassi, São Paulo, Walisson Cássio de Melo Machado, Rondonópolis, Mato Grosso, Carlos André de Oliveira, Brasília, Distrito Federal, Eduardo Pedro dos Santos, São Paulo, Alexandre Modesto Nogueira, Samambaia do Norte, Distrito Federal, Marcel Alexandre Melo, São Paulo, Antônio Carlos Santos, Aracruz, Espírito Santo, Tiago Teixeira da Silva, Rio de Janeiro, Tiago de Souza Santos, Recanto das Emas, Distrito Federal, Matheus Martins Luz, Laranja da Terra, Espírito Santo, Antônio Carlos Teixeira, Rio de Janeiro, Ailton Galdino da Silva, São Paulo, Pablo Ronaldo Correia, Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Jefferson Rodrigues Vasques, Sinop, Mato Grosso, Luiz Alberto Rodrigues Carrasco, Goiânia, Goiás, Rafael da Silva Falassi, São Paulo, Tiago Anacleto da Silva, Serra, Espírito Santo, Eduardo Nogueira da Silva, Santo André, São Paulo, Erasmo Costa Batista, Santo André, São Paulo, Gilberto Orsini da Conceição, Ipatinga, Minas, Alan Dias Magalhães Pereira, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Jean Rodrigo Carvalho, Evangelista Canoas, Rio Grande do Sul, Wellington Antônio Almeida Santos, Salvador, Bahia, Jailson de Souza Macedo, Teresina, Piauí, Sueli Lima, França, São Paulo, João Bruno Fernandes Medeiros, Mossoró, Rio Grande do Norte, Reinan Santos Novaes, Várzea Paulista, São Paulo, Rafael de Souza Xavier, Itu, São Paulo, Hernandes de Santana de Oliveira, Panamirim, Rio Grande do Norte, Eduardo Queiroz Ferreira, Capelinha, Minas Gerais, Rodrigo de Aquino Magalhães, Barbacena, Minas Gerais, Michel Tadeu Rezende Pereira, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, Ângela Maria Menezes Pereira Bertolazzi, Cubatão, São Paulo, José Renan Cunha Alves, Fortaleza, Ceará, Carlos Rafael Nascimento Correia, São Luís, Maranhão, Alessandro Roberto Pérez, Indaiatuba, São Paulo, Tiago Soares do Nascimento, São José dos Campos, São Paulo, Evair dos Santos Rego, São Paulo, Robinson Uliano, Assis, São Paulo, Edevaldo Nascimento Coimbra, Diamantina, Minas Gerais, Cristiano de Souza, Itaboraí, Rio de Janeiro, Odeli da Silva Dias, Camacan, Rio Grande do Sul, Murilo Menezes, Racigala, Mogi das Cruzes, São Paulo, Cristiano Pereira dos Anjos, em Budas Artes, São Paulo, Cristiano Biasi, Vargem Grande do Sul, São Paulo, Anderson Prado Santos Freitas, Goiânia, Goiás, José Washington Almeida Carvalho, Cataguases, Minas Gerais, Edson Eulário Gabriel, Ipatinga, Minas Gerais, Arilson do Espírito Santo Brito, Lopes de Freitas, Bahia, Elton Antônio Almeida, Salvador, Bahia, Anderson Cerqueira da Silva, Caieira, São Paulo, Érica Paula de Souza, Apicampo, Minas Gerais, Rony Clay Nolasco do Vale, Goiânia, Goiás. Mais amigos com a gente, o Edson Porfírio da Silva, São Paulo, Guilherme Almeida, Paiva, Brasília, Distrito Federal, Bruno França Lima, Sanharó, Pernambuco, Marcos Reis dos Santos, Ribeirão das Neves, Minas Gerais, Francisco Bujardão Martins Júnior, Lapa, Paraná, Ailton Aparecido Aquino Neves, Belo Horizonte, Minas Gerais, Elidon Menezes Bezerra, Boa Vista, Roraima, Tiago de Souza Gomes, Divinópolis, Minas Gerais, Antônio Fagner Medeiro Gomes, Candeias, Bahia, Giovanni Venerando Chaves, Anápolis, Goiás, Giancarlo Teixeira Reis, Santo André, São Paulo, Matheus Santos Costa, Jacutinga, Minas Gerais, Zelber Pagung Teixe, Guarapari, Espírito Santo, Marcos Paulo França, Arujá, São Paulo, Rogério Henrique de Oliveira, Uberlândia, Minas Gerais, Alex Soares da Silva, São Paulo, Otaviano Bezerra Veiga, Aracaju, Sergipe, Edson Alves de Araújo, Poção das Pedras, Maranhão, Pedro Manuel Prestelo, Valadares, Maceió, Alagoas, Felipe de Luca, Parre Palage,
Sorocaba, São Paulo. Laís Estela de Oliveira, Poço Fundo, Minas Gerais. Vander Nunes, Irigói, Curitiba, Paraná. Ivan Jesus Matos, Jequié, Bahia. Rafael Bruno dos Santos Silva, Trizidela do Vale, Maranhão. Rogério Braz do Nascimento, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Carlos Alberto Arraes, Santo André, São Paulo. Fernando Donizete Xavier da Silva, Campinas, São Paulo. Wagner da Costa Faria, Pontal do Paraná, Paraná. Mais amigos com a gente aqui também. Outros amigos, vamos lá. Fábio Miguel Silva dos Anjos, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Igor Cobuta, Campinas, São Paulo. Lucinei Moraes da Silva, Águas Lindas de Goiás, Goiás. Maria Francisca de Brito Silva, Juiz de Fora, Minas Gerais. Alessandro Oliveira de Souza, Vila Velha, Espírito Santo. Adilson José Lopes, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Alain Lara Barros, Mara Rosa, Goiás. Daniel Carlos de Castro, Catalão, Goiás. Wesley Poirier Silva, Campos do Goitacazes, Rio de Janeiro. José Frutuoso de Assis Neto, Jataí, Goiás. Rafael Brito dos Santos, São Paulo, São Paulo. Neider Milamina dos Santos, São José dos Campos, São Paulo. Rodrigo Reis Gomes, Contagem, Minas Gerais. César Alexandre Pou, Itajaí, Santa Catarina. Miqueias Rocha Ribeiro, Maracanã, Ceará. Paulo Rodrigo de Souza, Poço Fundo, Minas Gerais. Josemar de Souza Galvão, Americana, São Paulo. Luiz Andrelino de Lima, Brasília, Distrito Federal. Jean Roberto Esquiave, São Paulo, São Paulo. Lucas Ferreira Sena, Sete Lagoas, Minas Gerais. Marcos Misael Santos Bonfim, Jeremoabo, Bahia. Hugo Silva Ferreira, São Paulo, São Paulo. William de Souza Barreira, Carolina, Maranhão. Alexandre Rangel Vilela, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. William Lucas Duarte da Silva, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Ana Graziela Leandro Teixeira de Souza, Paulo Afonso, Bahia. Mateus Joseph Nascimento, São Bernardo do Campo, São Paulo. Nilson Carlos Campiol, Farroupilha, Rio Grande do Sul. Gêner de Castro Guimarães, Manaus, Amazonas. Alexandre Rocha de Azevedo, Brasília, Distrito Federal. José William Marques Carazinho, Rio Grande do Sul. Rogério Pinheiro de Souza, Peribé, Rio de Janeiro. Marcelo Pinho da Silveira, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Ranieri Kesley Broseguini de Souza, Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Adilson José Lopes, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Leonardo Rampin Oliveira, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Tiago da Silva Cardoso, Taboão da Serra, São Paulo. Eduardo Luiz Correia, Jundiaí, São Paulo. Rosemiro Isidoro Machado, Caraná, Minas Gerais. Paulo Giovanni dos Santos Barbosa, Santa Cruz do Escalvado, Minas Gerais. Luiz Gustavo da Silva, Boracéia, São Paulo. Alexandre Mota da Silva, Macaé, Rio de Janeiro. Luiz Antônio Bandeira Júnior, Guarulhos, São Paulo. Ricardo Pereira dos Santos, Mauá, São Paulo. Aquedo Almeida Santos, Feira de Santana, Bahia. Alan Rosa de Souza, Alcinópolis, Mato Grosso do Sul. Davi Protege Rodeio, Santa Catarina. Péricles Tomé Alves de Melo Barbosa, Caruaru, Pernambuco. Paulo Henrique Souza Castro, Planaltina, Goiás. Eduardo Massayuki Shimada, Londrina, Paraná. Andrei Queiroz do Nascimento, Campina Grande do Sul, Paraná. Francisco Rujadão Martins, Lapa, Paraná. Luciano Martins Abrantes, Belo Horizonte, Minas Gerais. Gustavo Henrique Cocardo de Almeida, Salto, São Paulo. Márcio Cristiano da Silva, Maringá, Paraná. Jadson Castro Alves, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Gilson Farias Vieira, Bataguaçu, Mato Grosso do Sul. Manuel Crisóstomo da Silva, Itatiba, São Paulo. Gilberto Ossing da Conceição, Ipatinga, Minas Gerais. Israel Vitorino Lages, Santa Catarina. Anilson Borges dos Santos, Santa Inês, Bahia. Rodrigo Santos de Oliveira, Itabuna, Bahia. Matheus Pinheiro Rocha Filho, Montanha, Espírito Santo. José Antônio Bertolazzi, Cubatão, São Paulo. José William da Silva Fernandes, Novaes, São Paulo. Fábio Pereira Taminato, São Paulo, São Paulo. Vernon Rodrigues de Oliveira Filho, Taguatinga, Distrito Federal. Marcos Antônio Rodrigues, Vila Velha, Espírito Santo. Gustavo Sangali, Encantado, Rio Grande do Sul. Oslen Antônio Zanqueta, Cajamar, São Paulo. Leandro Ragazzi, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Alexander Rodrigues de Oliveira, Patos de Minas, Minas Gerais. Genivaldo Macena da Silva, Mirandópolis, São Paulo. Kaique Rael, São Paulo, São Paulo. Bruno Márcio Bardan, Leite, Taubaté, São Paulo. Leandro dos Santos, Lucas, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Cláudio Yoshito Takano, Belém do Pará. Marcelo dos Reis Silva, Brasília, Distrito Federal. Rony Gleison Ferreira Duarte, Senador Canedo, Goiás. Oswaldo Turati Neto, Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Ayrton Roberto Frutuoso da Costa, Taquara, Rio Grande do Sul. Humberto Alves da Silva, Goiânia, Goiás.
Alessandro Barbosa da Costa, Serra do Ramalho, Bahia. Ailton Soares de Toledo, Maringá, Paraná. Francis Rebouça, Belo Horizonte, Minas Gerais. Juliano Bacarim, Guerdá, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Adli, André Batista da Silva, Simão Dias, Sergipe, Leocádio Valentim, São Paulo, São Paulo. Cleiton Flávio Lopes Barreto, São Paulo, São Paulo. Outros amigos com a gente: Jefferson Justino da Silva, São Paulo, São Paulo. Hugo Silva Ferreira, São Paulo, São Paulo. David Wilson Câncer, Vitória, Espírito Santo. Edenilson Guerzoni, Santa Adélia, São Paulo. Evaldo José de Oliveira, Esteio, Rio Grande do Sul. Danilo Dante Nirvana Gomes, Camaragibe, Pernambuco. Marcos Ribeiro Santos, Barbalha, Ceará. Cristiano Soares Torres da Cunha, Rio de Janeiro. Renata Aparecida Casoni Fernandes, Novaes, São Paulo. Sidley Souza da Silva, Juiz de Fora, Minas Gerais. Lucas Américo Candele, Patos, Paraíba. Josemar Ribeiro de Andrade, Piracá, São Paulo. Antônio Carlos Conceição da Silva, Rio de Janeiro. Gessiel Soares Mendes, Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Eduardo Henrique Alves, Contagem, Minas Gerais. Ismael Silva Santos, Goiânia, Goiás. Paulo Júnior Menezes, Anampúlis, Goiás. Anderson de Almeida Coelho, Urucânia, Minas Gerais. Sérgio Porfírio dos Santos, Goiânia, Goiás. Mondir José da Cunha Júnior, Rio de Janeiro. Reginaldo Araújo Bravo, São Paulo. Fernando Matheus Souza Ferreira, São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Rafael Henrique Santos Pereira, Belo Horizonte, Minas Gerais. Humberto Rosa da Silva, Planaltina, Distrito Federal. Luiz Carlos Mendonça, Itu, São Paulo. Ayrton Paulo dos Santos, São Paulo. Elvino Rocha, Parobé, Rio Grande do Sul. Wagner Francisco Viana, São Paulo. Anderson Carnon Dantas, Araguaína, Tocantins. José Ramos de Souza, Taboão da Serra, São Paulo. Francisco Massal Júnior, Tapiraí, São Paulo. Oswaldo Antunes Ferreira, Dois Vizinhos de Paraná. Elton Ferreira Martins, São Paulo. Luiz de Furtado Ferre, Pimenta Bueno, Rondônia. Leonardo Carvalho Bezerra, São Paulo. Walter Lúcio de Souza Silva Alves, Belo Horizonte, Minas Gerais. Francisco Frutuoso dos Santos, São Paulo. Ivan Braz de Sena, Rio de Janeiro. Weder Feliciano do Prado, Osasco, São Paulo. Reginaldo Araújo Bravo, São Paulo. Paulo César Magalhães, Paraguaçu Paulista, São Paulo. Jacques Pérez, São Paulo. Felipe Leonardo da Silva, Guarulhos, São Paulo. Wanderlúcio de Souza Silva, Belo Horizonte, Minas. Antônio Duarte Bulhão Queiroz, Rio Grande do Sul. Eliabe Lima de Souza, Campinas, São Paulo. Uriel Nascimento da Silva, São Mateus, Espírito Santo. Flaubi Rocha Vieira, Timon, Maranhão. Joel Bueno de Santana, Curitiba, Paraná. Cipriano Santana Andrade, Paraupebas, Pará. José Francisco Santos Silva, São Vicente, São Paulo. Leonardo Ferreira da Silva, Mesquita, Rio de Janeiro. Marcos Bogo, Agulândia, Santa Catarina. Ronir Gomes Gonçalves, Santa Maria de Itabira, Minas Gerais. João Batista de Lima, Jaubatom dos Guararapes, Pernambuco. Alberto dos Santos, São Paulo. Rodolfo Luiz Malsa, Niterói, Rio de Janeiro. Jailson Pereira da Silva, Recife, Pernambuco. Ademir José de Alves de Souza, Macaé, Rio de Janeiro. Leonardo Aurélio Caldas, Rio de Janeiro. Antônio Braz Neves, Vila Velha, Espírito Santo. Denis Satoshi Romano Honda, de Best, São Paulo. João Costa de Alencar, Brasília, Distrito Federal. Jean Carlos Zanin, Botucatu, São Paulo. David Estevam Coco de Macena, Araruama, Rio de Janeiro. Douglas de Souza de Jesus, Douglas de Jesus de Paula, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Marcelo Caçuia, Maringá, Paraná. Júlio César Moser, Curitiba, Paraná. Marcelo Santos Soares, Magé, Rio de Janeiro. Cristiano Oliveira Santos, Pirapozinho, São Paulo. Rafael Reis Gonçalves, Macaé, Rio de Janeiro. Luiz Fernando Alves Reis, Goiânia, Goiás. Ed Wilson Pena Lobo, Planaltina, Goiás. Claudiomar Gonçalves da Silva Filho, Diadema, São Paulo. Marcelo Henrique de Carvalho, Cataguases, Minas Gerais. Marcelo Aral Caçunha, Maringá, Paraná. Eleilson Júnior dos Santos, Sorocaba, São Paulo. Elianderson Souza Silva, Iturama, Minas Gerais. Marcos Barbosa dos Santos, Nova Santa Bárbara, Paraná. Davis Pereira de Oliveira Lima, Maceió, Alagoas. Pedro Guilherme Marques, Pomerance, São Paulo. Marcos Vinícius Duarte Ribeiro, Betim, Minas Gerais. Massato Cano, Londrina, Paraná. Josimar Oliveira Martins, Cariacica, Espírito Santo. Raimundo Marcos dos Santos, Salles Sobral, Ceará. Wagner Rodrigues Lima, Belibés, Ceará. José de Anchieta Martins Silva, Guarulhos, São Paulo. Geneilton Cardoso da Silva, Teixeira de Freitas, Bahia. Mairon César Martins Souto, Diadema, São Paulo. Alan Lara Barros, Mara Rosa, Goiás. Sebastião Nunes de Assis, Vila Velha, Espírito Santo. Marcos Barbosa dos Santos, Nova Santa Bárbara, Paraná. Antônio Flávio Maceron, Paulínia, São Paulo. Thiago Brito Franco, João Pessoa, Paraíba. José Augusto de Oliveira Pinheiro, Cacuia, Ceará. Jonathan
Rocha da Silva, Joinville, Santa Catarina. Antônio Silvino dos Santos, São Paulo. Edmar Camargo da Silva, São Paulo. Isaac Coelho de Santana, Maceió, Alagoas. Emílio de Oliveira Silva, Contagem, Minas Gerais. Everton Giovanni Hag, Santa Clara do Sul, Rio Grande do Sul. Newton José dos Santos Júnior, Santa Maria da Serra, São Paulo. Carlos Antônio Dantas, Imperatriz, Maranhão. William Lucas Duarte da Silva, Rio de Janeiro. Elton Paulo Ferro, Poli, Itapevi, São Paulo. Eduardo Damasceno de Moraes, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Tiago Rodrigues, Campinas, São Paulo. Luciano Borges Cardoso, Brasília, Distrito Federal. Luiz Antônio Bandeira Júnior, Guarulhos, São Paulo. Vanessa Aparecida de Paula Santos, Mauá, São Paulo. Washington Luiz Ávila Carelli, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Luiz Dal Lazaroto, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Uriel Nascimento da Silva, São Mateus, São Paulo. Gerson Lúcio da Silva, São Paulo. Bruno de Souza Lopes, Diadema, São Paulo. Gabriel Paiva está aqui em Campo Mourão, Paraná. Romero Pereira da Silva, Laranjal, do Jardim, Amapá. Orenci Ferreira da Costa, Vila Rica, Mato Grosso. Jailton Carlos da Silva, Camaçari, Bahia. Ivan Jesus Matos, Jequié, Bahia. Sérgio Marques Loureiro Júnior, Rio de Janeiro. José Walter Vasconcelos Menezes, Cambé, Paraná. Samuel Henrique Santos de Moraes, Gomes, Belo Horizonte, Minas Gerais. Genivaldo Macena da Silva, Mirandópolis, São Paulo. Roberto Monteiro de Ataí, de Itapira, São Paulo. João Vitor Pfeiffer Siqueira, Curitiba, Paraná. Fábio da Silva Caetano, São José do Rio Preto, São Paulo. Flávio dos Santos Moura, Linhares, Espírito Santo. Cícero Delmiro da Silva, Diadema, São Paulo. Pedro Jesus da Silva, Taboão da Serra. Valdinei Ribeiro da Silva, Oliveira, Minas Gerais. Elcio Tavares da Silva, Buri, São Paulo. Gilcélio Augusto de Minópolis, Minas. Marivaldo Oliveira Silva, São Paulo. José Roberto Santos, São Geraldo, Minas Gerais. Fabiana de Oliveira Brandão, Magé, Rio de Janeiro. Wallace Oliveira de Castro Betim, Minas Gerais. E Jéssica Cristina Dias Vieira de Oliveira, lá de Rio Claro, São Paulo. José Roberto Rosa Aurora, Santa Catarina. Felipe Laiston Silva Heller, Vila Velha, Espírito Santo. Arlen da Silva de Oliveira, Vila Velha, Espírito Santo. Antônio José de Araújo, Goiânia, Goiás. Antônio Dutra de Oliveira, Guarapari, Espírito Santo. Anderson Ferreira de Oliveira, Eunápolis, Bahia. Jonas Alves da Silva, Rio de Janeiro. Edson Darcy Wagner, Vera Cruz, Rio Grande do Sul. Paulo da Silva Cerqueira, Cajamar, São Paulo. Sandro Márcio Costa Cavalcante, Dianópolis, Tocantins. Carlos Valdeci Floriano, Doutor Pedrinho, Santa Catarina. Warner Pereira da Silva Serra, Espírito Santo. José Antônio Mendes Boeira, Capão do Leão, Rio Grande do Sul. Hermes Alves Mendes de Souza, Rio de Janeiro. Então, meus amigos, aqui estão alguns dos nossos amigos que já estão confirmados. Eu lembro a você mais uma vez, se o seu nome não está aqui é porque você não chegou a tempo. Eu fiz o vídeo antes, teve várias pessoas que chegaram depois que eu lancei o vídeo, alguns também que ainda não confirmaram, mas vocês podem ficar tranquilos que eu vou confirmar vocês lá pelo WhatsApp. E todos, absolutamente todos, que se você comprou um bilhete, ou se você comprou 4 ou 5, o seu nome vai estar cadastrado junto aqui com o nosso grupo. Ninguém vai ficar de fora, vocês podem ficar tranquilos. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu lembro a vocês que todos os dias eu coloco vídeo novo no canal. O canal é atualizado diariamente. Eu peço o favor que vocês se inscrevam no canal. Eu fico muito feliz porque o canal está crescendo muito. Tem muitos amigos novos e muitas amigas chegando novas no canal. Eu peço também o favor que vocês compartilhem os vídeos nas redes sociais para que outros amigos conheçam o canal e se juntem conosco. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. So, good luck to everyone. God be with you. Deus esteja com todos vocês.